Voltamos. Muito bem. Estão me ouvindo? Sim. Sim. William e Mariana, podemos então começar com você? Sim, Lu. Então tá, deixa eu colocar aqui. E a Mariana França, eu substituí, tá? O banner que você tinha encaminhado aqui, eu substituí. Não é França, é Oliveira. Ah, tá, não. Não, tá certo. Ah, tá. Porque tem mais Marianas, né? Que você acaba trocando. Foi justamente porque tem a Mariana Cassorino, a outra Mariana, e eu que falei errado. Tá certinho, é o seu mesmo, tá? Obrigada. E desculpa aí, foi erro de Mariana França na biogeografia. Deixa eu ver. É muita Mariana. Aqui. Bem, estão vendo? Vou fazer igual aquela hora, né? Vou aumentar, que eu acho que ficou melhor do que fazer aquela projeção ali. Deixa eu encostar aqui. Peraí, deixa eu pôr. Aqui. Vamos lá. Ok. Deixa eu só anotar aqui o grupo de vocês, Mariana e William. Denk. Mariana. Oi, pode falar. Eu pedi para te aceitar, para você aceitar ele, por favor. Eu tô aqui. Já tô aqui dentro. Já. Ah, tá. Tá aí, tá, Will? Podemos começar, então, Lu? Podemos. Então, para mim, tá parecendo um pouquinho cortada a introdução. Deixa eu ver aqui. Tá, mas eu vou ir... Não, eu vou organizar aqui, então. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui qual que é a melhor maneira. Tem que aumentar, mas não aumentar tanto. Espera, deixa eu ver como que vai aparecer aqui. Ih. Ai, que coisa. Aqui. Subir aqui. Só um minutinho. Eu vou ter que deixar pequenininha a introdução, aí os outros que estão mais direcionados aqui, ó. Vou ter que ser assim, tá, Will? Tá ótimo, Lu. Depois, no que puder aumentar, eu aumento. Eu vou falando, acredito que o pessoal também vai conseguir compreender. Então, a gente decidiu, Lu, falar, né, sobre a análise de dados, trabalhando com a epidemiologia, que eu acho muito interessante, a Mariana também concorda, né? E é um tipo, né, de estudo de análise de dados muito interessante, porque, principalmente falando da dengue, que depende de um vetor, a gente consegue ver até uma semelhança, né, o índice, as taxas de infecção por essa arbovirose, ela até acompanha os regimes pluviométricos do Brasil. Então, ao longo desse trabalho, a gente vai observar aqui na introdução que ele se inicia falando sobre o que é a dengue em si, né, que é uma doença febril. O Lu, acho que saiu. Oi? Aí, voltou. Só um minutinho, Will. Tem alguma coisa, eu não quero sair, nada de sair. Aqui, ó. É porque a Bruna. Isso. Bruna. Vamos ver se a Sara vai entrar. Isso, foi. Desculpa, Will. Nada. Agora. Aí, foi. Então, esse estudo começa falando, né, sobre essa doença, por ser o fato de ela ser uma doença febril, e a gente está analisando aquilo, os dados de São Paulo, e fazendo uma comparação deles com diversos estados, né? E aí a Mariana vai estar falando um pouquinho com a gente sobre esses gráficos, vai estar apresentando eles para a gente, mas o objetivo foi analisar a transmissão de arbovírus, né, oriundos do vetor Aedes aegypti, em diferentes estados do Brasil,
com o intuito de analisar a distribuição geográfica e a taxa de transmissão viral. Aqui a gente fala de arbovírus, né, são vários transmitidos por este vetor, mas a gente focou na dengue. Eu vou passar a palavra para a Mariana, e ela vai estar falando um pouquinho com a gente dos resultados das discussões e apresentando os gráficos que a gente elaborou. Obrigado. Eu que agradeço. Olá, Lu, boa noite. Oi, Mariana, boa noite. Tudo bem? Você pode descer um pouquinho para a gente? Isso. Só para a gente estar com os gráficos, por favor. Tá, deixa eu ver aqui, que ele tá lento, assim, esse arquivo. Tá? Então é porque, olha, ele tá lento, ele não aceita movimentos bruscos aqui com ele, não. Então tem que ter paciência. Ó, tô aqui rodando até ele tá... aí tá bom. Tá bom? Ok. Tá ótimo. Nessa matéria que a gente pegou da internet, eu peguei ele da Veja, né, .abril, e mostrou que São Paulo estava com muitos casos, né, no início de 2019, essa matéria é de 2019, e mostrou que São Paulo, na verdade, Lu, eu procurei, não consegui calcular esse número de, tipo, incidências, né, tanto incidências de acordo com 100 mil habitantes, eu não consegui calcular, e eu coloquei os dados que deram aí, eu procurei, não consegui calcular, enfim, quebrei a cabeça e não consegui. Mas, enfim, São Paulo é 182,4, né, a cada 100 mil habitantes, aí Mato Grosso do Sul, Acre, vai seguindo. Aqui nos dados que a gente colocou, Tocantins é o que mais tem incidência, né, contando nas 11 primeiras semanas de 2019. Aí eu coloquei aqui a média, até peço desculpa para você, porque eu mudei a sequência dessa tabela que eu fiz aqui com os estados para enfatizar Tocantins, que ele está maior, né? Aí eu calculei a média, que deu 310,91, e eu calculei a mediana, que eu mudei, me desculpa na hora, eu tinha colocado 368,1, que seria Mato Grosso do Sul, mas aí eu quis colocar Tocantins no meio, que é para enfatizar. Aí eu, na verdade, não sei se está certo, Lu, essa curva de normalidade aqui, mas eu tentei fazer aí. Porque, na verdade, você construiu querendo mostrar a curva, né? Ela poderia ser utilizada se você, por exemplo, tivesse ao longo, imagina, um único local, ao longo de vários meses, e aí mostrar alguma distribuição. Mas aqui, meio que você construiu, colocou os estados de acordo com o que você queria. Você construiu, você elaborou a curva, né? Mas não significa que a distribuição condizente com a curva de normalidade. Não. Mas está errado? Eu fiz errado em fazer? Porque o objetivo da curva de normalidade gaussiana é você mostrar que existe uma distribuição normal, se ela realmente existe, né? Aí você construiu, você pegou de tal forma, né, os estados e colocou demonstrando isso, mas a gente não pode, realmente não tem, porque se a gente for imaginar, não existem vários outros estados, enfim, a distribuição não quer dizer que existe uma distribuição normal necessariamente por estado no Brasil, entendeu? Então, não compete esse tipo de análise aí. Valeu a intenção, tá? Assim, oi. Eu acho que a confusão foi porque a gente viu bastante falar da questão do regime pluviométrico, né, ligado aos casos de dengue em diferentes regiões. E aí, essa análise que a Mariana fez é de 2018 a 2019, todos os estados têm X número de casos de dengue, e aí a gente consegue perceber, a gente ficou na dúvida mesmo se estava certo ou não, porque é diferente, né, são várias regiões. Mas essa normalidade, né, dos casos de dengue, ao longo dos anos, acompanham o regime pluviométrico.
Por isso que nós pensamos em fazer a curva de normalidade, analisando de 2018 a 2019. Mas eu acho que é um período muito curto, né? Se você tivesse que analisar o índice pluviométrico no intervalo de tempo, por exemplo, ao longo dos meses, né? Ao longo de um ano, os 12 meses, possa até ser que exista uma distribuição, né? Mas aqui, no caso, aquilo que vocês colocaram, vocês construíram, vocês escolheram, que nem até ela falou assim, eu escolhi te colocar o Tocantins no meio para evidenciar. Então, assim, a curva, ela tem importância a partir do momento que a gente percebe que aquilo aconteceu naturalmente pelos dados que foram distribuídos, mas não que a gente venha construindo. E no caso aqui específico, como é o número de casos, né, de dengue, a não ser que você colocasse aqui pra gente o índice pluviométrico ao longo do ano e sem construção, mas que isso realmente fosse observado. Ó, em janeiro chove muito pouco, o que não é verdade, né? Enfim, que isso fosse uma demonstração de fato, da natureza, daquilo que realmente é, e não porque a gente constrói, tá? Não valeu a intenção de querer mostrar e fazer essa identidade, mas na verdade não seria possível fazer isso, não. Entendi. Tá ok, Lu. Me desculpa, sim. Não, tudo bem. Aí, esses foram os dados, né, que a gente coletou na matéria, mostrando que São Paulo é 182,4, Mato Grosso 368,1, o Acre, né, 422, Tocantins 602,9, Minas Gerais 261, e assim vai, tudo por 100 mil habitantes. Aí foi isso, mas nosso artigo é bem pequeno, nosso banner é bem pequenininho, justamente por causa disso, né, porque nós quebramos a cabeça para fazer isso daí, nossa, menina. Não, tudo bem, valeu a intenção, é até bom que diante, às vezes, de um erro, a gente também aprende, né, mas assim, a gente não realmente, nessa questão da curva da normalidade, a gente pode perceber que os nossos dados, os dados que foram coletados, né, eles nos indicam que tem uma distribuição dessa forma. Mas aqui, se a gente for observar, né, são estados que eles, inclusive aqui no que vocês pegaram, eles justificam por que eles escolheram esses estados? Eles colocaram... quer falar? Na verdade, a matéria... Tudo bem. A matéria, eles queriam enfatizar os estados que tinham mais endemias no período das 11 primeiras semanas. Entendi. Foram os estados que tiveram maior ocorrência, né? Isso. Ok. Porque quer queira ou não, né? A gente sempre fica perguntando, então por que não tem outro estado? Enfim. Mas aí foi diante foi o panorama, foi pegar dentro desse intervalo de tempo quais eram os estados que estavam tendo um número maior de casos de dengue. Ok. E aí, não sei se igual vocês tiveram, igual vocês estão falando, poderia também, de repente, para enriquecer aqui, colocar um dado também sobre demonstrando esse índice pluviométrico que vocês mencionam, né? Que porventura poderia ser a semelhança, né? De verificar, porventura no estado que tem maior índice pluviométrico naquele período de tempo, tem um número maior de casos, enfim, também seria interessante isso. Sim, a gente até tem esse gráfico, Lu, a gente deixou o trabalho um pouquinho mais enxugado, porque por se tratar de análise de dados, né, a gente, principalmente pensando em questões biológicas, a gente acaba saindo um pouco do tema. Tentou se dar uma podada para tentar, assim, ser o mais relacionado à análise mesmo. Não, eu entendo, mas é porque aí podia pegar esse gancho, William, da análise de dado mesmo, colocando esses dois, comparando esses dois parâmetros relacionados, né, biológico, mas colocando com gráfico, tabela, enfim. É só porque até vocês mencionaram,
Porque aí, de repente, poderia ser visível, por exemplo, para o leitor, essa observação que vocês estão falando que consta, né, nos achados, ok? Mas tudo bem, Ok. isso mesmo. E aqui eu faço a mesma observação, tá? Não deixem de colocar nos gráficos e na tabela a fonte de onde foram retirados esses valores, esses dados, né? Porque Foi nós que fizemos, Lu. Estes foram criados, Lu. Oi? Esses foram criados pra gente. Não, eu sei, a tabela foi criada, mas os dados vocês retiraram de uma, foi de uma, aqui ó, da matéria, não foi? Sim, aí tá na referência lá embaixo. Não, eu sei. Mas aí, mas é isso que é a minha sugestão, Mariana William. Em cada elaboração, em cada gráfico que vocês elaboram, né? Que é isso que vocês fizeram, não deixar de mencionar aqui embaixo a fonte dos dados. Por exemplo, que no Tocantins foram 602,9 casos de dengue por mil, né? Por 100 mil habitantes. Aqui, esses dados, fazer menção à matéria, tá? Porque vocês que precisaram. Né? Porque vocês que elaboraram o gráfico e a tabela, ok. É isso mesmo. Mas eu falo o seguinte, esses valores, esses números, vocês abstraíram de uma matéria, né? Então, elaborada a partir daquela matéria, daquela fonte. Eu coloquei metodologia em cima e eu não sabia que tinha que colocar nos gráficos também, mas tudo bem. Mas só para constar isso, tá bom? Eu tenho falado isso com todos os grupos, que é uma maneira de vocês referenciarem mesmo essa questão, ó, de onde que eu tirei, né? Dá até mais sustentabilidade a isso que vocês colocaram, tá bom? Mas Mariana, uma coisa é fato, que você lembrou e participou da aula de distribuição gaussiana, né? Pelo menos você sabe o que tá aí. Então, valeu a intenção, tá bom? Tá bom, Lu. Ok, alguém quer fazer mais alguma pergunta pro grupo, gente? Não? William e Mariana, obrigada, viu? Obrigado, Lu. Obrigado você, Lu. Obrigada. Mariana, obrigada aquela hora, viu? Eu já ia vasculhar meu WhatsApp com a minha tela toda exposta. Valeu, tá bom. obrigada. De nada. São os problemas do home office. Deixa eu colocar aqui. Gente, agora que eles passaram à frente em relação àquela listinha que vocês tinham feito. Vamos ver aqui. Ficou, a princípio, o grupo da Lorena, que seria o próximo. Pode ser? Pode ser com a gente, Lu. Então, tá bom. Então, vejamos aqui. O da Lorena, quem que mandou o banner? Foi eu, Mariana, mas aí tá escrito Ana Eduarda. Ana Eduarda, tá. É porque agora, eu acho que por e-mail foi a Ana Eduarda que mandou, se me engano. Foi eu que tirei também. Foi. Perdão, Mariana. É o mesmo grupo, Lu. Entendi. Não, eu sei. É porque eu normalmente hoje, na hora de colocar o nome, eu coloquei o nome de quem me enviou o banner, o material. Deixa eu colocar aqui. Enfim. Oh, meu pai. Trabalho de análise. Ana Eduarda. Aqui. Deixamos como que vai ser. Aqui já tá. Então, vamos aumentar aqui para melhorar. Aqui. Baixa aqui. Eu acho que assim é um aumento. Se precisar aumentar um pouquinho mais uma tabela, Então, aí tá bom. vocês me falam, tá? Deixa eu só anotar aqui. Ana Eduarda, Lorena e Mariana, são todas aqui? A Ana Eduarda, é que o computador dela não tá ligando. Ela correu tanto para chegar em casa e ela chegou lá, tá com esse problema no computador. Ok, então ela não está. E eu e a Lorena vamos apresentar. Ok. Acontece, né, Lu? Pior que acontece.
Coisa tá. Como diz o meu menino, na hora dele apresentar, tudo acontece. Deixa eu perguntar, mas a Ana participou direitinho do trabalho? Participou? Sim, participou. Então, tá bom, meninas, podem ficar à vontade. Ok. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. No nosso trabalho, nós estamos falando sobre a análise dos padrões epidemiológicos da chikungunya no estado do Ceará, nos anos específicos de 2017 a 2018. O meu grupo é composto pela Ana Eduarda, Lorena Alves e eu, Mariana Oliveira. Vamos à introdução. Esse trabalho ele foi realizado a partir de dados estatísticos, né, que foram levantados em relação à chikungunya. Esses dados eles foram extraídos de artigos científicos com temas relacionados ao vírus. Esse vírus da chikungunya, ele é um arbovírus que ele é transmitido através de um vetor, que se trata do mosquito, que ele é conhecido como uma Aedes aegypti, né? A chikungunya, ela é uma doença que provoca um estado febril, além de inflamação nas articulações do paciente infectado. No ano de 2017, foi onde o estado do Ceará ele registrou o maior número de notificações em relação à doença. E isso a gente vai estar apresentando em dados relacionados mais para frente. Bom, os objetivos, você pode abaixar só um pouquinho ali? Ok, deixa eu só deixar alguém entrar aqui, só um momentinho, por favor. É a Ju que tá entrando. Vamos ver se a Sara... Espera que tá falha na ação. Juliana. Deixa eu só esperar, porque aí compensa do que toda hora interromper. Tudo bem. Gente, se vocês tiverem aí como avisar a Ju, aqui tá acusando falha. Vamos ver se ela entra agora. Tá a internet dela. indo. Aí depois fala que é falha. Falha na ação, tá? Fala com ela que eu tô aqui tentando admitir, mas não entra de jeito nenhum. Beleza, vou mandar no grupo. A Por internet favor. dela. Acho que agora entrou. Parece que agora entrou. Ju, se você tiver aí, ó, qualquer coisa tá dificuldade mesmo de recebimento aqui. Bem, eu acho que agora apareceu aí para você. Gente, perdão, desculpa, podem continuar. Você pode abaixar só um pouquinho a tela, fala? Abaixo. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, que aí, ó, é a Ju, a última tentativa. Ela tentou entrar de novo. Bem, assim, tá bom? Ou você quer mais especificamente qual? Tá bom. Tá bom? Qualquer coisa. O objetivo do nosso trabalho é apresentar informações e também dados demonstrativos sobre os números de casos da doença, né? Logo nos anos iniciais e também na sua fase final. Na metodologia do nosso trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica, né? Que a gente utilizou o artigo Padrão de Ocorrência e Distribuição Espacial da Chikungunya no Ceará, de 2014 a 2018. Utilizamos ele como base para estar fazendo o nosso trabalho, né? E foram dados extraídos, inclusive, do próprio Ministério da Saúde. Agora a Lorena vai falar um pouquinho. Aí pode abaixar mais um pouquinho. Ok. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá bom o microfone? Tá joia. Dá para ouvir bem. Tá, beleza. Boa noite, gente. Boa noite. Eu vou falar um pouco do desenvolvimento do trabalho, né, que nós fizemos a coleta de dados de alguns artigos, né, para justamente falar de uma epidemia de chikungunya que ocorreu no estado do Ceará nessa época, principalmente em 2017. Então, eu não vou falar todos os números que estão escritos aí, Lu, porque eu estaria lendo o trabalho, né, para falar dos 47.830 casos do Brasil, mas, na verdade, esse gráfico que eu coloquei, que eu acho que dá para você aumentar para gente, Esse daqui. é um gráfico,
Ele vai explanar melhor isso que eu gostaria de Deixa mostrar, eu ver. porque É esse ele daqui que eu tô justamente apontando? Então, deixa eu pôr ele maior. isso. Aumenta aqui. Só um minutinho. Eu não sei se ele vai ter uma Deixa eu resolução ver. boa. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos ver o que possa ser feito. Aí, mas aí já desse tamanho já fica bom. Então, tá jóia. Deixa eu só deixar isso. Tá bom assim? Isso. Ok. Pois é. Tá vendo que dá para ver até a curvatura, né? De normalidade. Porque é o seguinte, é para demonstrar justamente que essa linha vermelha é o pico que ocorreu de casos e foi justamente em 2017. A linha vermelha para o ano de 2017, a linha azul para o ano de 2016, né? Que me aparenta que é quando começou a subir os casos, né? E em 2018 deu uma cessada, né? O mapa de cima, se você quiser puxar um pouquinho. Aí, ó. Esse mapa que a gente colocou nesse banner, ele fala dos óbitos que ocorreram no Ceará nessa época, entre 2016 e 2018. Tá vendo? E aí fala dos óbitos da fase aguda, da fase pós-aguda e da fase crônica, né? Que é bastante tempo depois. Por quê? Essa doença, eu costumo dizer que ela é até um pouco mais grave que a dengue. Por quê? Ela pode evoluir para uma fase crônica, ela fica bastante tempo. A pessoa tem uma artralgia ali que deixa ela sem poder fazer as coisas durante muito tempo, com muitas dores nas articulações, com as articulações muito inchadas, né? Então a gente pensa, né, se a dengue, ela tem aquela fase aguda e ela passa, provavelmente aí em 30 dias, essa doença não, essa doença ela pode ter em algumas pessoas ela expressa somente a fase aguda, que é em 30 dias, após a aguda, em algumas pessoas que são 4 meses, e a fase crônica, que em algumas pessoas dura até anos. E eu não vejo muito falar sobre isso, né? Eu trabalho na área, então por isso que eu achei interessante também que, assim, eu não falei isso para as meninas do grupo, mas como eu sou das zoonoses, nós trabalhamos diretamente com isso, com controle de vetores. E esse mosquito, o Aedes aegypti, ele tem o alcance de até 300 metros do foco. Então, a única coisa que tem que ocorrer para que isso acabe é justamente limpar o quintal, né? Não deixar recipiente acumular água. É uma coisa tranquila demais, mas que a gente conclui com esses dados, né? Vamos voltar para o trabalho. A conclusão é que, através das análises, né, das coletas dos dados, dos artigos, a média percentual assim, que apontou foi 61% dos casos notificados são mulheres. A idade média, né, que ocorre esses casos é entre 20 e 70 anos. A maioria que apresenta essa doença tem a cor da pele parda, e o maior registro é nas zonas urbanas. Ou seja, o perfil epidemiológico que foi traçado através dos dados que o pessoal coletou de notificações de casos nessa época, é que a maioria dos casos são mulheres entre 20 e 70 anos, pardas, da zona urbana e de baixo nível de escolaridade. Essa é a conclusão. Essa questão do baixo nível de escolaridade tem a ver com a nossa, né, a pobreza do nosso país em geral, assim, porque eu posso observar isso, inclusive, no meu trabalho, que zonas mais as pessoas têm pouco cuidado com o quintal.
também tem terrenos baldios, com bota fora, com entulho, que as próprias pessoas ali da região acabam descartando e acabam achando que aquilo ali não vai ser um problema para elas, mas na verdade vai ser. Então, isso acaba afetando o Brasil como um todo. Enfim, só isso. E chama atenção aqui, né? Os idosos estão que a taxa de mortalidade maior é nos idosos, né? Justamente, Sim. e mais uma vez, aquilo que a gente verifica independente do processo patológico, né? É uma faixa etária muito mais susceptível, uma vez tendo as ocorrências tendem a ser mais sérias, né? Deixa eu só ver aqui, antes de qualquer coisa, que tem alguém que está querendo entrar. Deixa eu ver aqui quem que é. É a Samira. Isso. Bem. Ok, meninas, deixa eu só voltar aqui para ver se é chikungunya, né? Esse gráficos aqui vocês retiraram do trabalho, né? Pelo que eu entendi. Isso a gente retirou de uma tese de mestrado da Faculdade Federal lá. Não deixa de colocar, tá? A fonte também, tá bom? Eu falei isso para todos, é só pra gente falar assim, ó, eu usei desse local, embora eles estejam referenciados na referência bibliográfica, mas pra gente deixar bem claro, né? A gente tá usando dados que foram coletados por outros, ou nesse caso até o próprio gráfico foi construído por outro. Ok, meninas. Na verdade, vocês trabalharam mais vocês pegaram o material e escolheram mais um artigo, né? Mais uma, por exemplo, pegaram os dados do artigo, não é isso? Sim, mas o que aconteceu? A gente achou mais outros. Então, a gente fez a coleta de dados de vários artigos, só que essa questão, o gráfico que nós utilizamos, a gente achou mais nesse artigo, porque lá eles fizeram uma coleta mais completa de dados. Ok, tudo bem. Que é uma tese de mestrado, né, Lu? Aí faz diferença. Não, tudo bem, mas é que quando é assim, não deixa de colocar como referência todos eles, tá bom? Porque tá bom, aqui Lu. mesmo, no final, olha, nem na referência não consta, né? Assim, é importante, porque dá crédito da onde que a gente tirou, né? Isso é importante. Ok, meninas. Alguém tem alguma pergunta para o grupo? Verdade, Lu. A gente colocou essas referências mais no artigo que a gente mandou. Okay. E aí, acho que não tinha muito espaço, né? Nós não colocamos muitos artigos. Isso que eu tô falando para todos, viu, gente? É no sentido, afinal de contas, a gente está aqui para aprender, para melhorar e, eventualmente, numa outra situação, para a gente poder, né? E evitando esse tipo de situação. E mesmo porque eu mesmo falei com vocês, usem os dados, né? Ali de reportagem, enfim. Então, é também muito importante falar o seguinte, ó, vamos sempre dar crédito. Afinal de contas, nós estamos trabalhando em cima de dados que foram arduamente trabalhados por pesquisadores, né? Por outras pessoas. Então, isso também é fundamental, tá bom? Ok, meninas, muito obrigada. Ninguém mais quer fazer pergunta? Muito obrigada, meninas. Abraço, Lu. Outro beijão para vocês, meninas. Deixa eu ver aqui. Agora é o grupo da Bruna? É isso mesmo? É isso mesmo. Isso. Se não me engano, é o último também, não é? Pois é, acabamos ficando aí por último. Deixa eu pegar aqui. Grupo da Bruna. Deixa eu pegar aqui. Esse. Tá em PDF mesmo, não foi, Bruna? Foi impressão? Deixa eu ver. Foi eu que mandei. Tá isso, né? Mas isso. Tá. Ok. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos ver da melhor maneira para ele aparecer mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Como que eu faço para tirar aqui, hein, gente? Vocês que são bons. Aperta o Ctrl e o mais no seu teclado que vai dar azul. Oi, gente, eu gosto de vocês, não é à toa.
Você pode clicar nessa setinha aí também, que essa coluna no lado direito da tela some. Aqui, a Qual setinha. setinha? É uma pequenininha, bem numa barrinha do outro lado da coluna. Gente. Perto do gráfico aí. O gráfico azul. Ah, bom. Hoje. Aí, Nossa. Como diz meu menino, ô tia zona danada. Ô, meu pai. Gente, então, deixa eu só aqui então anotar aqui, ó. Bruna, Rafaela e Samira e Thaís. Todas presentes? Por enquanto, sim. Sim. Opa, que assim seja. Amém. Então, ok, meninas, com a palavra. Boa noite, né, primeiramente. Boa noite. Vou começar introduzindo aqui o assunto do nosso trabalho. Como nós vamos falar da Amazônia, eu acho que a maioria das pessoas presentes que cursam biogeografia também não vai ser muita novidade que eu vou falar aqui na introdução, né? Mas como tem outras pessoas que não cursam essa matéria, eu acho necessário falar um pouco sobre. Então vamos lá. A Amazônia é o maior bioma do Brasil e tem um território de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Nela crescem 2.500 espécies de árvores, ou 1/3 de toda a madeira tropical do mundo. Inclusive, as estimativas situam essa região como a maior reserva desse material. E também tem 30 mil espécies de plantas, das 100 mil presentes em toda a América do Sul. Os seus recursos naturais, além da madeira, incluem enormes estoques de borracha, castanha, peixe, minérios, representando uma abundante fonte de riqueza natural. Cerca de 10% de toda a diversidade do planeta encontra-se nessa região, inclusive muitas espécies ameaçadas de extinção e endêmicas. Essa biodiversidade ainda é muito pouco conhecida pelo homem. E mesmo com essa grandiosidade toda, a floresta amazônica é um ecossistema frágil, porque o solo desse bioma é pobre em nutrientes. E a floresta se mantém devido à decomposição do seu material orgânico, associado ao ambiente úmido. O desmatamento e as queimadas, são uma situação alarmante para esse bioma, porque eles impedem a reciclagem de nutrientes e expõem o solo ao vento, lixiviação e erosão, por exemplo. Os danos causados pela ação antrópica muitas vezes são irreversíveis. Então, a Amazônia nos fornece água limpa, ar puro e estabilidade climática. Devido às intensas trocas de gases e vapor de água, a Amazônia tem um papel-chave para a estabilidade climática do planeta, com os famosos rios voadores aí, O objetivo do nosso trabalho foi mostrar e alertar sobre os desmatamentos e queimadas que a Amazônia vem sofrendo ao longo dos anos. E o método utilizado para fazer esse trabalho foram reportagens e revisões bibliográficas, Sobre os gráficos, as maiorias das reportagens que a gente usaram o INPE, que o Gabriel até falou anteriormente, para pegar os dados. E entrando no site, eu vi aquele mundo de informações e os gráficos já estavam todos prontos. As meninas vão continuar. Ok. Boa noite. Boa noite. Dando para me escutar bem? Tá, tranquilo. Então, eu vou começar com a primeira parte da discussão, que fala assim que as queimadas na Amazônia já ultrapassaram o total registrado de janeiro a dezembro do ano passado, E foram registrados 89.604 focos de calor pelos satélites do INPE, que é um pouco maior do que foi encontrado em 2019. Desce um pouquinho, por favor. Nessa tabela aí, nós podemos ver uma grande variação. Eu quero ressaltar que no ano de 2012, estava 66 mil, foi no ano que modificaram o Código Florestal, que
beneficiou os agricultores familiares e os donos de pequena propriedade, que acrescentou regras diferenciadas e baseadas no tamanho do imóvel em módulos fiscais para a regularização das áreas de preservação permanente. Aí, com isso, nós notamos uma decaída no ano de 2013. Abaixa mais um pouquinho, por favor. Não estou enxergando. Sim? Você quer? Tá bom assim? Tá. Não é porque você tá descendo. Aí nós notamos uma decaída e foi aumentando, mas ficou num nível de controle. Aí no ano de 2017, infelizmente, começou a aumentar bastante, no ano de 2015 também, porque pararam de respeitar, né, as normas. E não estou enxergando. Ô, professora, desce mais um pouco. Você quer que aumente? É aumentar? Deixa eu ver aqui, ó. Não, é só descer, porque... Olha. Ah, não, pode deixar. Tá bom assim? Tá. E no ano de aí, podemos ver em 2017, teve um aumento, né? E em 2018 caiu de novo, que ficou tipo nesse aumento e caindo. E em 2019 aumentou de novo. E agora em 2020, que eu não consegui os dados corretamente, mas deve ter ultrapassado 700 mil de área queimada, né? Provavelmente. Só um minutinho, por favor. Tem alguém que quer entrar. Vamos ver, às vezes até alguém do seu grupo. Né? Não é do grupo não, mas é o Gabriel. Ok, desculpa. Tá, pode descer, por favor. Vou descer. Agora é melhor diminuir um pouquinho, não é? Tá muito alto? Sim, tá muito alto. Deixa eu ver. Olha só. Sim, tá bom? Quer que aumente um pouquinho? Você que me fala aí de acordo com o que você precisa. Não, tá bom. Então, o INPE fez um levantamento, né, dos focos ativos desde 1998. E em agosto também registrou o maior número de queimadas, que agosto desse ano também, como mostra nesse gráfico, agosto estava no pico, porque é época de inverno, e era essa época que estava aquele calor infernal aí, que aumentou muito as queimadas, sabe? Uhum. Aí, segundo o INPE, foram 8.030 casos de queimada em todo o estado, como mostra o gráfico. E podemos ver que o aumento foi entre julho e novembro, que é época de inverno mesmo. O vão cair, era muito escassa, aí infelizmente queimou muito. Aí desce um pouquinho, professora, por favor. Aqui não desce mais. Você quer que dê um zoom? Não. Aqui chegou no limite. Quer que dê um zoom? Não, pode deixar então. Esse gráfico, ele mostra um comparativo também no período de 1998 lá atrás até novembro, recente agora, de 2020. Que não teve muita mudança, que infelizmente no inverno, os focos de incêndio aumentam muito. Pode ir subir em cima, por favor, o próximo. Aqui. Então, esses são os focos por município, que como podemos ver... Aumenta um pouquinho para as pessoas verem. Aumento. Somente. Aí é um gráfico dos municípios mais afetados. E podemos ver que na área do Pantanal, que é o Mato Grosso, são os que mais foram afetados no ano de 2020. Aí na Amazonas foi menos, né? Porque o Pantanal foi mais criminoso, porque ele é uma área mais alagada. E a Amazônia foi por causa da falta de chuva mesmo, e por alguns criminosos também. Né? Mas pode descer, por favor. Só um minutinho, entender. Você deixou aqui que tem alguém que tá querendo entrar. Samira. Aí. Ok, deixa eu. Assim? Tá ótimo. Tá.
E agora, nesse gráfico de pizza, mostra que o bioma da Amazônia foi o mais afetado nas queimadas de 2020. E o Pantanal ficou abaixo do Cerrado. Pantanal aqui. É o Pantanal amarelo. Cerrado. A Mata Atlântica é o verde. Aqui, vamos aqui. O azul, a Amazônia. O vermelho é o Cerrado. Esse laranja, o Pantanal. Mata Atlântica, são esses 8% verdinho aqui. Caatinga, o roxinho. E a região dos Pampas é esse azulzinho claro aqui, né? Aí, professora, isso é tão triste, né? Mas, assim, na Amazônia queimou mais, né, pra gado. Tipo, a maioria, tudo aí foi pra pecuária também, né? Uhum. A Amazônia, o Cerrado e o Pantanal foram os que dispararam mais. E eu acho até estranho o Cerrado, o Pantanal não tá no vermelho, né? Abaixo da Amazônia. De tanto que ele foi queimado para construir pasto, porque as terras de lá são muito ricas por causa da água, né? Uhum. Mas, né, acontece. E agora eu vou passar a palavra para a Bruna. Obrigada. Ok. Oi, boa noite. Boa noite, Bruna. Então, eu vou estar falando um pouco sobre a pecuária. O Brasil, né, tem, segundo os dados do IBGE, mais de 240 milhões. Ou melhor, depois eu falo essa parte, eu vou explicar primeiro o gráfico para poder estar falando essa parte, pode ser? E aqui, esse gráfico, o amarelo está falando que é o Mato Grosso. O azul claro, o Pará. Rondônia é o roxo. O verde é o Tocantins. O verde escuro é o Maranhão. É porque a imagem está pequena, está um pouco ruim para enxergar. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Eu acho que para facilitar. Vejamos. Cada gráfico aqui. Acho que melhorou um pouquinho, né? Isso. Aí o vermelho é o Tocantins. O Maranhão é o verde claro. Não, o verde escuro, né? Esse é o verde escuro. O Acre é o azul escuro. Aí tem um azul claro que é o Amazonas. Rondônia é uma cor parecendo um verde também. Eu acho que é um verde bem claro. Tá aqui. Ele tá praticamente em sequência mesmo, né? E aqui é pequenininho, ó. Eles quase que sobrepõem. Isso. E também tem o Amapá. Então, esses 8 estados fazem parte da Amazonas Legal, que são os estados brasileiros, né, que compõem a floresta amazônica. Apesar que ela também abrange 8 países, além do Brasil, mais 7, né, que dá um total de 8. O gráfico ele é um pouco antigo, ele é do ano de 2005, fala sobre 1990 até 2003, né? Ele é um pouco antigo, a gente ainda não conseguiu um gráfico mais atual. Então, referente a isso, atualmente, né, 41,6% do rebanho brasileiro está nos Amazonas Legal, que são esses estados que eu acabei de falar. E são mais de 89 milhões de animais e cerca de 29 milhões de pessoas. E o Brasil também, segundo os dados do IBGE, tem mais de 240 milhões de bovinos. Isso dá quase um animal por cidadão, porque temos 212 milhões de pessoas no Brasil. Na verdade, dá um pouco mais do que um animal por cidadão. Só que a pecuária na Amazonas, ela não é agora, já é antiga. Começou em 1950, a pecuária. E de lá para cá, a preocupação com a floresta aumentou, o crescimento da atividade pecuária da Amazonas, especialmente em casos de desmatamento legal, abalou muito a imagem do setor perante os consumidores. E 59%, né, de todo o território brasileiro, quer dizer, a floresta amazônica, né, abrange 59% de todo o território brasileiro.
e cerca de 964 quilômetros sobre alerta de desmatamento desde setembro, segundo os dados também do INEP. E esse índice só vem crescendo. O que acontece? Os pesquisadores estavam vendo meios, ou melhor, estão, né, vendo meios que possa ajudar essa Amazonas a não ser mais desmatada, porque é desmatada para poder fazer pastos e também, juntamente com algumas pesquisas, a gente conseguiu achar uma pergunta que é: será que é possível ter mais carnes no Amazonas, né? Carne de qualidade, uma carne boa, sem desmatar? Porque já que estão construindo tantos pastos assim, tantos bois, já que lá tem a melhor carne do Brasil, então será que seria possível isso tudo, mas sem desmatar a floresta? E a resposta é que sim, que existe sim técnicas para poder intensificar a criação de animais com e que geram um custo-benefício muito alto para os pecuaristas. E, infelizmente, ainda são poucos que adotaram essa meta, né, essa tática, porque o investimento é alto. Mas existem dados também específicos, né, para a Amazonas, ou melhor, não existe específicos, né, existem os dados da Embrapa, 2016, mas de 2017 a 2020, infelizmente, a gente também não tem. Então, esses dados pegam que cerca de 5% das áreas de pastagens do Brasil tem adotado esses métodos de pecuaristas sustentáveis, não só no Amazonas, né, mas 5% do Brasil inteiro resolveu adotar isso. Se fosse 5% no Amazonas, seria grande coisa, mas infelizmente não é no Amazonas, né? Não é nos 8 estados que compõem o Amazonas, faz parte do Brasil inteiro, o que realmente é pouco. Mas como normalmente os pecuaristas têm a visão, né, ao risco, eles têm tipo uma preocupação com o risco, a adesão acaba sendo pequena e demorada. Mas as empresas e também os pesquisadores tentam convencer o homem do campo de que essas iniciativas são comprovadamente mais lucrativas e sustentáveis para eles. É lucrativo, é sustentável e também seria uma forma de não estar desmatando tanto a floresta amazônica. E essa parte sobre os dados, e também sobre a Amazonas, sobre o desmatamento e tudo mais, vale um alerta, né, que quanto mais desmata e destrói a Amazônia, pior fica para a gente que é brasileiro, porque faz parte do Brasil, não é o pulmão do mundo, né? Isso não é verdade, não é. Mas muitas pessoas tiram seu sustento dali e a floresta só está sendo desmatada para poder construir pastos e pastos. Isso também afeta muito os índios, as pessoas. E se cada cidadão pudesse cooperar, principalmente os produtores, os pecuaristas, com essa forma, né, de poder estar intensificando, de poder estar fazendo de forma legal, seria um investimento alto, mas seria sustentável, lucrativo, e a floresta não sofreria tanto. Agora eu passo para a Samira estar concluindo e finalizando a apresentação. Obrigada. Ok, obrigada. Boa noite, Lu. Boa noite. Então, né, a gente finaliza aqui com a conclusão que hoje a Amazônia, né, ela está sofrendo várias consequências e por falta de fiscalização do governo e a pouca consciência, né, planetária. E hoje em dia a Amazônia continua sendo desmatada e sofrendo reduções de áreas enormes. Mesmo com os dados que aqui expomos, que o desmatamento tem diminuído na atualidade, vimos que o limite da área desmatada, quando ela diminuiu, infelizmente é um valor altíssimo.
Deste modo, são necessárias atitudes, né, que prezam a diminuição ainda maior da degradação das florestas amazônicas que atualmente vem acontecendo. Geralmente, consequências com a falta da matéria orgânica e as plantas fotossintetizantes ao longo do ser humano serão afetadas. Então, resumindo, as pessoas hoje, elas exploram da Amazônia, mas elas não pensam no futuro, né, delas, dos filhos, que isso não vai afetar agora. A gente vai ter consequências daqui, né, 30, 50 anos. Então, aí fica, né, o resumo mais ou menos sobre a Amazônia. E no mais é isso, Lu. Obrigada. Deixa eu perguntar uma coisa, meninas. Algum gráfico aqui foi elaborado por vocês? Não, até tinha um gráfico e uma tabela que a Rafaela fez, mas não acabou que não entrou na versão final do artigo. Tudo bem. Não, só para me saber aqui. Ok, meninas. E aqui, isso, reparei que vocês indicaram a fonte. Isso é importante. Professora, Pode falar. só inserindo uma coisa aí sobre a primeira tabela, que mostra todos os anos de 2003 a 2019, né? 2020 não está incluído porque o ano ainda não acabou, né? É ano completo, né? Isso, é ano completo. Mas lá no INPE tem a área queimada até outubro. E a área queimada já superou a de 2019, foi de 74.339 quilômetros quadrados. Nossa, que triste, né, gente? Aí, 2019 foi 72. E o ano ainda nem acabou, né? Pra você ver. Ah, meu pai. E o ano tá precisando acabar, né, gente? Ô, anozinho. Enfim, deixa quieto. Mas é isso mesmo. Ok, meninas. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Né? Ok. Isso, né? Das referências, ó, aqui que vocês colocaram. Pegaram foram várias referências aqui que vocês tiveram acesso, né? Então tá bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que, se não me engano, foram todos os grupos, não foram? Ou esquecendo de alguém? Eu acho que não, né? Eu acho que foi todos, Lu. Então, deixa eu finalizar aqui. Cadê o roxinho aqui? Bem, quero finalizar. É isso mesmo. O objetivo é que vocês entrassem em contato com o material, né? Que pudesse extrair ali referências no que se refere à nossa disciplina, né? De uma maneira contextualizada. Acredito que vocês, tendo mais acesso ao longo aí agora da vida de vocês acadêmica, sempre, né, fica aí, pega um artigo, o que tem ali de gráfico, o que tem ali de informação, utilizando esses dados, né, média, moda, mediana, normalidade, enfim, tudo que a gente trabalhou, que na verdade existem aí nos artigos, nos trabalhos, e que isso, né, nos norteia muitas das vezes ali para um entendimento melhor. Então, espero que vocês realmente possam cada vez mais e ter mais aguçidade, porque isso é muito, né, quanto mais essa leitura, quanto mais essa evidência, maior vai ser a facilidade de vocês essa observação, tá bom? Então, no mais, queria finalizar aqui com vocês. Amanhã, lanço todas as notas para a gente poder finalizar em relação à nossa disciplina, né, das parciais. E no mais é isso, desejar a vocês uma boa noite, parabéns pelas apresentações, né? Ô Lu. Oi, diga, Lu, pode falar. Queria só fazer um comentário que eu achei muito interessante essa proposta de fazer o artigo científico, porque a gente já dá para ter uma ideia de como a gente pode fazer o TCC, né? Montar o próprio TCC, né? Então, assim, foi uma base muito boa, né? Eu, pelo menos, achei muito válido. Que bom, Lu. Fico feliz. Eu também acho isso. Que bom, que bom. Na verdade, na hora que eu imaginei nesse formato, eu queria colocar a nossa disciplina
bem aplicada a vocês, né? Aquilo que eu comentei, inclusive, anteriormente. Gente, eu acho que esse trabalho é um trabalho que dá trabalho, né? Eu falei desde o início. Porque ele tem etapa, tem a construção, né? Primeiro de vocês tentarem ali, fazerem o que seria de um artigo, depois uma construção de banner. Então, a minha proposta era isso mesmo, era dar trabalho para vocês. Mas era esse trabalho, Lu, e fico feliz de você ter sentido isso, porque o objetivo é esse, né? Às vezes o aluno, nossa, mas esse trabalho, né? Mas não é um trabalho simplesmente para constar, para ter uma nota, mas para que vocês possam aplicar aquilo que a gente tem, né, da nossa disciplina e, logicamente, não tem como não preparar vocês visando lá na frente, né? O TCC chega e ele chega muito rápido, tá? Então, que bom. Esse era o objetivo, tá? Júlia, pode falar, Júlia. Mas é igual a Luana falou, realmente a gente tem uma base, a gente sabe, assim, que obviamente no TCC, no mestrado, numa tese, obviamente é mais apertado, exige mais, mas aí você tem uma ideia de como construir, como fazer determinada coisa, entendeu? Apontar os dados, você tem uma noção, né? Obviamente, cada vez que você vai estudando, vai aprimorando, então vai, né, tomando mais, vai ficando mais difícil, vamos dizer assim, mas isso aí é importante, porque é conhecimento, né? Exatamente. E, na verdade, até para vocês perceberem o grau de dificuldade. Porque é difícil para todo mundo. Eu acho que não tem ninguém que chegue e vá fazer um artigo necessariamente. Se ele achar que está muito fácil, provavelmente ele não vai fazer um artigo de qualidade, né? Tem o seu grau de dificuldade, sim. Sempre é passivo, por isso que a gente manda para revisão. As pessoas na revisão revisam, às vezes falam, sugerem outras coisas, manda a gente incrementar o artigo. Mas é isso que eu acho que é importante, para vocês verem o grau de dificuldade a partir de agora, sala de aula e na construção, para que fiquem cada vez melhores, né? A vida da gente toda é nesse aprendizado. E aí é só fazendo para que a gente possa fazer melhor, né? Nas próximas vezes, é sempre assim. E pode ter certeza, a gente nunca para, tá? É sempre... É fácil, às vezes, enquanto professor, falar que é fácil, mas não é fácil, não. É difícil para todo mundo, tá? Mas é isso que é importante, que a gente faça, elabore, sinta a dificuldade e vai vencendo essas dificuldades, né? A cada degrau. E é isso que eu espero, tá? Que vocês lá daqui a pouco no TCC, que vocês lembram, nossa, que grau de dificuldade que eu achei para fazer aquele trabalho. Mas que bom, hoje eu lembro de algumas coisas que me dão, né, um pouquinho mais de traquejo. E é isso aí, viu? Um beijão para vocês, muito obrigada, viu? Parabéns pelos trabalhos, pela apresentação. Temos mais uma. Tchau, Gabriel. Fiquem com Deus. Gabriel, tchau, Lu. Obrigada Júlia, a você. Grazi. Beijo, Lu. Luana, beijo, Júlia. Mariana. Boa noite, Lu. As Marianas, né? As duas. Boa noite, Lu. Obrigado. Pedro, eu que agradeço, William. Rafaela, Samira, beijão para vocês. Fiquem com Deus, boa noite.